Gente, boníssima tarde, noite, manhã, madrugada, seja lá a hora que você for conferir esse SINCAP de cocriação, né, do novo framework orgânico organizacional do ciclo ordinário. Estamos aí com a presença dos ilustres Vini Black, Ana Bida, João Estelita e o Pablo Vieira. Estamos começando, estamos aí, como a dinâmica de energização, né, de tudo ligado ao RE, em especial do ciclo originário, é uma dinâmica interativista, né, peer-to-peer, P2P interativista, ela vai, evidentemente, no tempo das pessoas, da disponibilidade, né, de cada um. Então, nem sempre todo mundo está no mesmo, né, no mesmo, na mesma letra, na mesma página, vamos botar assim. E é por isso que a gente chama isso de SINCAP, não chama de reunião, né? Até porque está ligado ao paradigma do orgânico, do emergente, do interativo. Então, a gente sincroniza, né, os nossos fluxos e percepções. Então, é o que nós vamos fazer hoje, aqui na sequência, logo após a gente fazer aqui um rápido e fulminante check-in, porque estamos em modo de plano básico, por enquanto, aqui no Zoom do People Spring. Então, eu vou passar aí para o Vini, que foi o primeiro a cair comigo aqui, basicamente. Fica à vontade, querido, vai nessa. Opa, então, chego bem, chego cansado, muito trabalho, mas isso é bom. Se tá tendo trabalho, tá tendo salário, então isso é bom. E várias novidades aí na comunidade e tudo mais. Então, chego bem, chego feliz, e é isso. Faz tempo que eu não ficava a semana inteira programando, então tá sendo uma semana assim. Passo a palavra pro. Não sei se o Pablo tá aí. Estou aqui. Posso passar a palavra pro Pablo. Chego bem. Estou aqui mais uma vez procurando conhecer mais o Rerê. Vamos saber aí como é que é esse framework orgânico organizacional do ciclo originário. Para mim é tudo umas palavras novas, então só acompanhando para saber. Então eu passo agora para Ana Bida. É, eu chego também bem, e a gente sempre vem para aprender um pouco mais sobre vocabulário mesmo. E estou há 2 semanas afastadas, então acho que preciso fazer alguns updates aí para entender como é que tá tudo, porque é muito dinâmica as ignições que acontecem aqui. E, e assim entender como dar continuidade ao que a gente vinha fazendo. Então, estou nessa expectativa. Passo para o João a palavra. Obrigado, Ana. Salve, Vini, salve, Pablo, Vini. Então, também chego bem. Ligar minha câmera. Tá tudo bem. Tá bom, pessoal. E, bem, chego animado. Acessei um recurso que a UEM me passou ontem para mim participar de um mapeamento crítico do Node. Eu não pude participar, Vini. Complicou, assim. Queria até pedir desculpa para ele, mas o Atos que me convidaram. E eu estou estudando bastante coisa aqui também, as coisas estão evoluindo, assim, no estudo de automação, com inteligência artificial, está sendo muito interessante. Estou animado para a gente construir esse framework. Passo para você. Então tá, gente, vamos lá. Vamos lembrar mais uma vez que nós estamos no modo emergência, no sentido de que estamos temporariamente no plano básico, né, do Zoom, não na conta Pro, na conta básica, não na conta Pro. Então, a gente daqui a pouco vai cair. Mas não se preocupem, porque nós vamos voltar provavelmente no mesmo link, eu vou avisar vocês, tá? E a gente volta na sequência para um segundo momento. Se precisar de um terceiro, a gente faz. Mas acredito que a gente vai ser bem, sim, vamos direto ao ponto aqui, a gente consegue, né, esses dois momentos, essas duas partes, a gente consegue lidar com as demandas aqui. Bem, vamos lá. A primeira coisa a falar para vocês é que toda a dinâmica de cocriação do framework, desse novo framework orgânico organizacional do ciclo originário, ela está muito ainda em cima da abertura e da capacidade de
de separar tempo, né, de cada um de vocês para fazer o que vocês propuseram a fazer, correto? E como isso navega, né? Isso flui, digamos, no tempo do tempo de cada um de vocês, então a gente vai precisar, digamos, de um feedback, correto? De cada um para entender o que efetivamente cada um conseguiu fazer ou não, né? Dentro da intenção, dentro da energia, dentro do recurso, né? Que foi disponibilizado para a piscina comum do ciclo ordinário, correto? Então, essa é a primeira coisa que a gente vai daqui a pouco tirar uma temperatura, né, com cada um de vocês. A segunda coisa é a seguinte: é, Vinícius, eu venho em função dessa nova interface, né, que está nascendo com o Node Hub Web3, ligada lá ao Arca Hub. Eu venho co-criando, junto com o Fabrício, em especial, mas também com o Tony, com a Priscila, novas formas de energização do ciclo ordinário, que podem até se traduzir, tá, ou em novos papéis, ou não estarem sobre o guarda-chuva, né, dos 3 papéis principais que existe hoje no ciclo ordinário, correto? E por que isso? Porque eu acho que é uma coisa que eu já tinha falado para vocês, né, essa interface com o Node Hub Web3 está atraindo muitas pessoas, está atraindo muitos projetos, né? E por mais povo que este que vos fala aqui possa ser, por mais braços e mãos que eu possa ter, evidentemente, é humanamente impossível conseguir dar conta das coisas que estão chegando. Então, uma das coisas que estão sendo criadas, eu vou tentar falar para vocês hoje, não nesse momento, agora é mais um geralzão, né? É que eu estou criando uma. Eu estou pegando a dinâmica do RE híbrido, da cocriação do RE híbrido de projetos, e estou dividindo em momentos distintos, né? Da chegada do projeto, que não tem menor ligação ainda com o RE, mas que a gente pode avaliar o quanto ele tem, com qual economias políticas ele tem ligação, com quais camadas de internet ele conversa, enfim. Então, o híbrido está se desdobrando em 2 momentos: da chegada, né, de fazer qual é o híbrido atual do projeto que está chegando, e depois, no final, mapeamento básico ou mapeamento crítico, a gente faz o híbrido, né? Já com os paradigmas, os outros paradigmas do RE. Então, isso aí é uma primeira coisa que está nascendo, né, em função, digamos assim, dessas bem-vindas pressões, né, de pessoas e projetos que estão chegando, entendeu? Nesse sentido. Mas isso tudo eu tô colocando, vocês me conhecem, trabalho com design gráfico, eu estou colocando isso em banners, em gráficos, para ficar bem entendível, né, como é que essa coisa pode acontecer, correto? Então, essa é uma novidade que eu acho que o Vini nem a Ana estavam a par. Então, a gente está começando a trabalhar nesse tipo de dinâmica, né? Para que pessoas como vocês dois, por exemplo, possam ficar à vontade para querer fazer facilitações culturais, né? De projetos e pessoas, especialmente de projetos que estejam chegando. Então, essa é uma novidade que eu acho que vale a pena passar para vocês. A segunda questão é que o trabalho, aquele trabalho básico, super básico que vocês se propuseram a fazer, ele continua onde vocês pararam. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: aquele trabalho de olhar para o YouTube do Rerê, não é isso? Aquele trabalho de dar vida ao agente de IA do Rerê, todo esse trabalho, ele continua aonde exatamente vocês deixaram, digamos assim. Até onde eu sei, né, nem o Cauê, nem eu também, eu não tive condições de olhar para esse trabalho e dar continuidade. Até porque, se não me engano, originalmente, né, Ana, você ia tocar isso com o Vini e vice-versa. Vocês iam tá tocando isso originalmente. Então, daqui a pouco a gente vai ter uma noção melhor disso. Nesse sentido, o João, até o Syncap passado, ele estava meio que querendo entender, querendo aterrar, né? Querendo encontrar um fio terra para entender de que forma ele está se sincando, né? Novamente nesse fluxo co-criativo. Então, tirando o convite inicial, né? Que era justamente vocês dois, né? Aprenderem sobre o Kikochete, que continua valendo, certo? Aprenderem sobre o Kikochete, se apropriarem do Kikochete, para a gente ver de que forma o Kikochete conversa ou não com o Charmverse, enfim, com plataformas que conversam com Web3 ou coisa do gênero. Eu acho que essa disponibilização do João, se eu não me engano, continua valendo, né? Então, de repente, pode se aproveitar hoje, né? Não agora nesse primeiro momento, na parte 2, para que você, João, continue fazendo a sua exposição sobre o Kikochete
e, se for o caso, a Ana e o Vini, né, chegarem junto para entender isso melhor. Quer dizer, eu estou apenas colocando que pode ser uma possibilidade, não estou dizendo que vai ser isso. Tá? Então, a gente pode estar explorando na nossa parte 2 aqui do nosso Syncap de hoje. Tá bom? É, a outra coisa é que o João está, digamos, como ele próprio falou, ele está querendo entender de cada vez mais, né, de inteligência artificial, de gerativa, de automação, enfim, digamos, está se profissionalizando nesse sentido para prestar serviço, etc. Então, ele está com uma natural atração pelo trabalho de criar, né, o agente de IA do Rerê. Então, talvez, eu acho que ele que vai dizer, não posso falar por ele, talvez ele disponibilize todo esse interesse dele, né, como recurso empático, né, para poder chegar na cocriação desse agente. E a última coisa que eu queria falar, né, que é importante nessa contextualização, é, é que a AgriPio Brasil, como vocês sabem, que é uma das interfaces ecossistêmicas do RE com o protocolo cultural, né? É a interface que conversa com todo o ecossistema de financiamento regenerativo, né, de ReFi, do Ethereum, em especial ali ligado ao Gitcoin, GVF, essas coisas todas. Eles agora, nessa última rodada do Bitcoin Grants, né, 21, do GG 21, receberam um volume interessante em função das 3 rodadas que participaram de recursos e em correlação a uma rodada especial, a um grant especial, que é o Regen Coordination, coordenação regenerativa, eles estão dispostos a disponibilizar os recursos que estão ali, né, para que fiquem disponíveis para a piscina comum do ciclo ordinário, tá? Os recursos em cripto, mas como recurso condicionado, tá? Para poder, digamos assim, agilizar, né, o mapeamento básico e crítico de projetos que têm uma ligação natural, uma atração natural, né, com Web3 DeFi. Por exemplo, o projeto da Gymland, né, que pode ter uma ligação com ciências descentralizadas, né, o projeto da Rizomar, né, que é um projeto regenerativo, o projeto da Agroflorestal e da vai por diante. Em suma, o que a gente quer dizer com isso é que eles estão disponibilizando, e a própria Greenpeace, a própria Greenpeace, eu já comecei a fazer no segundo ciclo com eles, né, um mapeamento relacional que faz parte do mapeamento básico. Eles estão querendo dar uma continuidade a isso para finalizar o mapeamento básico da Greenpeace. Enfim, então tem cripto disponível, tá, gente, para fazer esse trabalho de facilitação cultural. A Ana que gosta de fazer live mapping, enfim, tem cripto disponível para poder chegar junto, né, nesses mapeamentos que eu acabei de falar, tanto básico quanto crítico. Né? É, Mais uma vez, Ginland, Rizomar, Agroflorestal, tá? Eu vou daqui a pouco me lembrar os outros, mas não para aí, tem mais projetos. Tá? Então, e a própria Greenpeace, claro, evidente, a própria Greenpeace Brasil. Em suma, então, eu acho que esse geralzão aí dá para vocês terem uma noção, né, de como a coisa está, né, efetivamente. E nesse sentido eu passo para você, Ana querida, para você poder é, nos dar nos ressituar novamente com relação aos seus fluxos, a sua pessoa, o seu tempo, tá? E, e na sequência seria bacana a gente também ouvir o Verno do Vini, tá bom? Então vamos lá, fica à vontade, querida. Tá. E, bem, eu passei 2 semanas ou mais, eu acho, focada em restabelecer uma questão de saúde pessoal. E com isso eu, tipo, acabei colocando em pauta várias questões, né, da vida e de como estar, né, naquilo que eu me proponho, né, porque acaba que quando a gente se ausenta, a gente também traz uma reflexão de como é a nossa presença. E eu tenho um carinho muito grande pelo projeto, pela piscina comum, pela aquilo que eu estou me propondo a fazer. E no último encontro, eu percebi que algumas coisas que estavam sendo desenhadas para ser implementada principalmente no YouTube, que é onde eu me sinto autônoma para fazer algumas atividades, melhorar
o fluxo de organização de tudo que tem lá, estava condicionada muito ao treinamento desse agent. E aí a gente fez várias experimentações no último encontro com esse agent e ficou meio que latente, visível, de que ele ainda não tem condições de expressar muito com clareza o que são as premissas, os paradigmas do Rerê. Ele estava trazendo algumas alucinações que a gente brincou, e isso me gerou uma certa insegurança de será que é produtivo eu já colocar a mão na massa e já ir fazendo um trabalho com o agent no estágio que ele está? Então, eu entendi no último encontro que era necessário capacitar melhor esse agente, colocar mais materiais e que esses materiais precisariam ser produzidos por pessoas que já estão apropriadas assim do que é o Rerê, né? Do que são os paradigmas. Eu entrei em contato com o Atos e ele me mandou um link que é o repositório do glossário, mas o repositório ele só foi criado, não tem nada lá ainda descrito, né? Então, eu fiz, mesmo estando assim afastada, alguns testes, eu até compartilhei com o Vini Black os testes que eu fiz, de pegar algumas das reuniões que a gente sabe que é dito muito dos conceitos, dos paradigmas, que são os think-ups gerais, e peguei essas transcrições e coloquei no Agent para eu meio que criar ali uma lista de tópicos que a gente precisava descrever com mais clareza para subir para esse agent. Eu estou bem interessada em trabalhar nesse âmbito, por enquanto, sabe? De treinar o agent e de, através desse agent, poder melhorar as descrições do YouTube, as capitulações e as playlists. Ter uma playlist para cada projeto, que as pessoas possam se apropriar das suas próprias playlists. Por exemplo, eu poderia extrair trechos que eu mencionei nos vídeos do Rerê sobre a Web3Dev, porque muito foi dito lá. Assim como eu imagino que outros projetos possam usar desse material que está, eu não sei se inutilizado seria a melhor palavra, para não usar uma palavra pejorativa, mas na ausência de outra, né? Tipo assim, esses materiais demandam um trabalho, né, de upload, de várias coisas que eu acho que eles poderiam ser melhor aproveitados. E como isso é uma angústia minha e que eu acho que outras pessoas poderiam se beneficiar, é por aí que eu queria começar. E aí, talvez isso abriria uma trilha para eu me sentir mais confiante de dar um próximo passo e fazer um mapeamento de outros projetos. Então, eu não me sinto confortável nesse momento de estar mapeando esses projetos, mesmo que haja recursos para vocês compartilharem, como foi mencionado, porque, assim, eu sei que é importante a gente ter uma contrapartida, às vezes até financeira, mas não é bem por essa motivação que eu estou vinculada hoje ao Rerê, né? Então eu queria mais realmente entender o que falta para mim mesma me apropriar do glossário, dos paradigmas. Eu já tenho seguido os meus estudos de forma individual, porque alguns horários que existem, que vocês disponibilizam, como é o caso do Pega Visão Camps, não é um horário que é compatível com a minha agenda, então eu meio que já tentei fazer um malabarismo ali para estar mais presente, mas respeitando as minhas limitações, eu percebo que o que é possível hoje é principalmente nessas quintas-feiras amadurecer esse coworking do agent, e eu nem diria do Kikochete, né? Porque eu acho que é um passo ainda maior talvez do que a minha perna nesse momento. Talvez o Vini Black e o João tenham capacidade de trabalhar com cochete mais do que eu me visualizo nesse momento. Mas eu não quero me prolongar muito além, assim, eu só queria encerrar mesmo com a minha visão das minhas restrições momentâneas, de como eu visualizo a minha entrega no YouTube abrindo frentes para outras atividades no futuro.
Eu prefiro ir um passo de formiguinha, assim, né, dividindo com vocês as outras frentes para a gente construir uma coisa mais holística do que existia antes. E eu acho que o Vini, né, poderia trazer a visão do status, Sim, assim, do nosso trabalho. sim. Antes do meu xará se manifestar, vamos para aquele famoso. Ana, qual é o famoso? O seu parênteses? Isso! E como é que ela não esquece? O famoso parênteses. Então, querida, eu acho incrível, incrível, incrível como você pega a essência do Rerê sem saber que você está pegando a essência do Rerê, né? Por ser uma dinâmica de longuíssimo prazo, por ser uma dinâmica de interação, uma dinâmica de rede, né? Altamente interativa, ela tem que ir no tempo do tempo das pessoas, entendeu? Não tem como você planejar organizacionalmente a coisa, porque se você fizer isso, você mata a essência da criação de um protocolo, entendeu? Basicamente. Então eu fico assim chocado de uma forma positiva, né? De como você está linkada com isso sem saber que está linkada. Ou seja, você está criando awareness com relação a isso. Então essa primeira observação que eu queria fazer dentro do parente. A segunda observação que eu queria fazer é que o trabalho de criação de um agente, de um agent de AI, um agente de IA, é uma obra sempre aberta, né? É uma obra sempre aberta. Eu, por exemplo, eu estou fazendo uma curadoria de conteúdos que eu acho que tenho certeza que você vai ter um prazer enorme de ver esses conteúdos, porque eles vão conversar com os 8 paradigmas, né? De você própria conferir esses conteúdos. Eu tenho certeza que se eu te conheço um pouquinho, que eu acho que eu te conheço, tá? Eu acho que você vai adorar ver esses conteúdos. Eu não finalizei ainda, mas até o final de setembro eu finalizo. Você sabe, tem muita coisa acontecendo. Eu passo para o deleite seu e do Vini, tá? Então, fecho o parênteses e passo para você, querido. Vai lá, Xará. Manda. Como a Ana falou assim, até a gente conversou, não sei se foi essa semana ou semana passada, e eu ainda, como eu confessei para ela, assim, ainda me sinto meio perdido, e a gente tinha nessa conversa de falar, então não sei onde começar, vamos. A gente falou, vamos fazer pelo começo, o que está na nossa frente. Foi onde a gente tentou, né, usar o agent que já tinha e a gente percebeu um problema que a gente dando uma estudada como está agents e tudo mais, é que o que a inteligência artificial mais sofre é contexto, né? Então a gente percebeu que o contexto que ele tinha sobre um documento não seria suficiente e a gente percebeu, assim, colocando na balança, falou assim, mano, se a gente fizesse tudo como a gente está aqui, vai chegar numa hora que a gente vai ter que refazer tudo e aí não faz sentido, né? Retrabalho. Então foi quando a Ana, né, entrou em contato com o Atos e a gente falou, vamos... Então a gente começou a pensar em falar, pô, que tipo de documentos, o que a gente precisa... a gente tentou, né, como a Ana, acho que não sei se a Ana falou isso ou não, eu tô meio esquecido, mas a gente tentou pegar treinar o GPT, o agente treinar ele mesmo, né? Então ele assistia alguns vídeos e a gente percebeu que, tipo, na maioria de alguns encontros existe muitas terminologias que não é do próprio Rerê, mas sim do projeto, né? Então até a gente tinha pensado e falou assim, uma da forma que a gente soluciona isso é ver com o pessoal que está mais tempo aqui, que está desde o começo, assim, tipo, esses aqui são os mapeamentos originários, alguma coisa assim, que eu esqueci o nome, do SYNCAP originários, eu acho, que mais tipo, as pessoas falou mais sobre a cultura do Rerê e tudo mais, e todos esses paradigmas, e aí a gente tentou dar uma olhada, mas a gente viu que são muitos vídeos e fica meio complicado. Então, quando a gente chegou na conclusão, falou assim, é muito melhor eles nos passar esses documentos, ou dar um norte, ó, esse aqui ou ali, você consegue achar o suco, né, dessa concentração, e foi aonde a gente parou, mais ou menos, mas a gente percebeu esse grande empecilho com a forma, com o que a gente tem, ainda a gente precisa ser um pouco mais treinado para conseguir dar um contexto melhor e desenvolver mais as demandas. Você tá Eu até mutado, compartilhei né? o link
Eu não- do que a gente fez, assim, não, não foi grandes coisas, mas a gente pegou a transcrição de alguns sync-ups e pediu para ele extrair os conceitos dessa reunião. E aí, algumas vezes, os conceitos eram sobre coisas muito específicas daquele recorte, daquele momento. Então, ele considerava como um conceito, por exemplo, que é Garbage Angel, né? Que é a possibilidade que está rolando de captar investimentos, né? E aí tem alguns conceitos que envolvem os paradigmas, mas outros eram sobre eventos, né? A Feijoada Safa, o Rio On-Chain Week. Então é meio que isso que a gente percebeu, tipo assim, ele consegue extrair o que foi dito, mas as reuniões elas são muito é, amplas, assim, generalistas, então tem de tudo um pouco, e aí, às vezes, não, a gente não consegue aprofundar no conceito daquele paradigma. Acho que o João quer falar e eu meio que estou repetindo também o que já foi dito, né? Mas só para É, ilustrar. antes do João se manifestar, vai dizer, gente, que nós estamos com 7 minutinhos. Mais uma vez, né, quando a gente cair aqui, nós voltamos provavelmente no mesmo link, mas pode deixar que eu posto, né, eu aviso ali no nosso ponto de contato do Telegram do Rerê, né? Ali, se a gente vai ser o mesmo link ou um link novo, tá bom? Deixa eu só fazer mais um parentezinho, dizendo o seguinte: a gente seria interessante, Ana e Vini, não sei se vocês vão concordar, a gente criar uma ontologia. Ou seja, o que eu quero dizer uma ontologia? A gente entender o que é genérico para cada um dos paradigmas, né? O que é aderente para cada um dos paradigmas, o que pode ser mais específico para cada um dos paradigmas, e como é que esses paradigmas conversam entre si. Porque, veja, esse trabalho, da forma como a gente está fazendo aqui, da forma como vocês iniciaram, né, para dar vida a esse agent, né, ele não tem nada parecido aí fora. Tá? Eu só posso te falar. Assim, mesmo, não tem nada semelhante aí fora fazendo uma coisa assim como a gente está fazendo, tá? Porque essa é uma exploração, gente, eminentemente cibernética, tá? E que está conversando com a segunda ordem cibernética. Enfim, e eu sei porque a cibernética está muito circunscrita ao mundo acadêmico, correto? Mas como alguém como eu, que se viu cypherpunk, passou pelo solarpunk, lunarpunk, e tá ligado ao próprio nascimento da internet e também criticamente da Web3, eu posso dizer que não tem nada semelhante com isso. Então, assim, eu só estou falando isso para vocês entenderem que nós estamos fazendo alguma coisa absolutamente nova, fresca, tá? E que poxa vida, vai virar um grande commons, né? Vai virar um commons fascinante, tá? Um commons cybercultural fascinante. Isso eu queria, isso é um parênteses que eu queria fazer. Fecha parênteses, e aí, João, vou passar para você, querido. Toma aí uns 3, 4 minutos para você ficar à vontade, reagir, fazer o feedback, etc. Mas lembrando que a gente pode, daqui a pouco a gente vai estar caindo. Então fica à vontade aí, João. Beleza. Então, estava vendo aqui que vocês colocaram a transcrição do vídeo e eu conheço uma forma de botar o vídeo no YouTube para ele ler, como se fosse o próprio. Tem uma plataforma que eu estou usando aqui no trabalho que eu estou fazendo, e se chama Zaya. É assim como o Chatbase ou outros chatbots, ele cria agentes. E ele não abriu aqui ainda, peraí. Abriu. Deixa eu ver, carregar. Aí eu coloco esse dentro do Nicochat aqui, por exemplo, eu posso colocar para cada agente responder com base. É uma automação, isso aqui. Aí, no caso dessa automação aqui, eu boto para a inteligência artificial ler tanto texto, áudio, imagem, vídeo e arquivo. Estou criando essa automação. Aí eu boto para sair com a inteligência artificial e conecto ela no Instagram, no Messenger. Estou aprendendo a fazer isso. Mas eu também aprendi, abri aqui para falar que eu também aprendi, que pode colocar com condições de uma inteligência artificial responder ou outra configurada. Isso dá abertura, de repente, de a gente colocar mais base de conhecimentos, dependendo de como o usuário vai experienciar a conversa. Mas isso por quê? Por exemplo, na criação de agente aqui dentro da plataforma,
tem como colocar no cérebro YouTube. Aí eu boto o R do vídeo aqui e ele vai aprender. E dá para botar bastante coisa nesse cérebro aqui dessa gente, mas tem um limite, tem custo de 5.000 mensagens, mas assim, se fizer direto no OpenAI, também tem o custo dos tokens, é reduzido, tá? Do que se fizer no Zion. Mas aqui a gente tem você tem umas facilidades bem bacanas, assim. Mas eu estou testando aqui, mas é melhor utilizar o OpenAI por causa do custo, independente de qualquer forma. Aí, eu não sei como colocar o vídeo. Você poderia falar direto aqui no OpenAI, no storage dele, né? Eu coloquei alguns livros aqui e até tenho aqui uns US$ 15 aqui, foi justamente para testar, mas aí eu queria compartilhar com vocês. Tem essa ferramenta aqui que eu estou utilizando para fazer automação. Eu conecto no OmniChat a IA e crio automação aqui. Não é muito simples, não. Estou fazendo um curso. Mas ela lê qualquer tipo de arquivo e eu posso colocar para o tipo de saída, eu botar para uma inteligência artificial responder ou outra. Só para ter essa possibilidade também. Muito legal. Essa área, Eu- essa área de trabalho aí, ela é compartilhável, ela é colaborativa, dá para, tipo, a Ana e o Vini chegarem junto aí e trocar ideia com você, ou isso é uma conta fechada, querido? É pago, o MicroChat ele é pago, ele é um white label do WeChat. Ele permite que a gente faça automação que as pessoas fazem no Make, no ManyChat, que tem que pagar diversas plataformas. Ele faz tudo aqui. Assim, é um ouro assim, para as pessoas que estão trabalhando com automação. Inclusive, É, gente que está no curso. eu Pra, entendo que como um exercício lúdico, você acabou de mostrar aí, é um exercício muito lúdico. Imagino que para a Ana e para o Vini está sendo muito lúdico entender, enxergar e entender o que você está se propondo a fazer aí, né? Agora tem que entender até que ponto isso tem aderência, que eu digo, né, com o que nós estamos nos propondo a fazer, entendeu, João? Com quanto isso conversa com o que já foi iniciado aqui. Essa é a questão. Desculpa, Ana. Vai para você. A gente vai Não, cair, eu tá? só. Tá. Eu acho que a gente professor, pode voltar e conversar com mais calma, mas eu acho que o João respondeu de tabelas minhas dúvidas sobre o custo, porque eu tentei usar aquilo que já estava na piscina comum, né, que é a versão do chat GPT que o Greenfield concedeu, e eu acho muito legal saber que existem outras ferramentas assim, mas é mais no sentido de ampliar o meu arsenal de ferramentas pessoal do que pensar